Bora lá, que aparentemente o Gojo voltou, tá? E o nosso amigo aí, o nosso moçambicano favorito, Prometheus, não quer isso não, tá? Eu li o capítulo 260 de Jujutsu Kaisen, ainda há pouco aqui em live, tá disponível pra membros e react. Bora ver o vídeo. Fala pessoal, já faz algum tempo desde que Satoru Gojo infelizmente perdeu a sua batalha contra o Rei das Maldições. Papo reto, cara, foi ó, dilacerado. Eu inclusive li toda essa luta em live, tá? Tem 2 horas aí de react aqui no canal, pros membros. Desde então estamos tendo que conviver com a perca de um dos personagens mais populares do mangá. Mas existem uns fãs de Jujutsu Kaisen que simplesmente não aceitam a sua morte, mesmo ele tendo morrido faz uns 7 meses já. Então os fãs veem Faz bastante tempo, né, mano? Isso é uma loucura quando tu para pra pensar, velho. Já faz papo de 7 meses que o Gojo foi de comes e bebes, tá ligado? propagando que o retorno de Satoru Gojo está mais perto que nunca. E inúmeras teorias foram levantadas para provar como é que isso aconteceria no mangá. E que se você não acredita, você é herege. Mas neste vídeo cá estou eu para dar minha opinião sobre o assunto, explicar como não faz sentido o Gojo voltar e por que isso pode ser até mesmo prejudicial para o mangá. Tem uma péssima notícia pra te dar, Prometheus. Então sim, pelo bem do mangá, por favor Satoru Gojo, não volta. Ih, se eu te contar, você não vai acreditar, irmão. Primeiro vamos tirar o elefante da sala. A morte do Gojo foi algo que não caiu muito bem para uma grande parcela dos fãs. Por isso, muitos fãs começaram a ficar frustrados por conta destes acontecimentos. Ah, mas aí também tem que levar em consideração que quem ficou frustrado são os fanboys, né? Que não aceitam. Isso vai pra qualquer mangá e anime, né? Quando o personagem favorito daquele grupo morre, o pessoal fica indignado, né? Alguns aceitam, né? Porque é um boneco que não existe de verdade no anime, mas outros ficam enlouquecidos e denunciam, atacam o autor, né? Isso aconteceu em Bleach, né? Em Bleach era pro Byakuya morrer, lá no arco final. O Kubo, o autor, sofreu inúmeras ameaças e aí ele voltou atrás e fez o boneco voltar à vida, né? Na verdade, o plot mudou, o boneco não morreu, mas ele ficou meio que inútil praticamente. Isso resultou em vários fãs criando suas próprias teorias sobre o possível grande retorno do Satoru Gojo à trama do mangá. E desde então, cada capítulo que lança tem sempre alguém para levantar novamente o debate sobre o retorno do Satoru Gojo. Sério, isso tem sido tão comum que tem se tornado uma copypasta quase. Mas bom, recentemente essas teorias têm se proliferado cada vez mais nesta parte final, porque pelo que os fãs dizem, o Sukuna está muito forte e a única forma de derrotar o Sukuna seria com a volta do Satoru Gojo. Mas sinceramente eu não concordo com isto. Na minha opinião, a volta do Satoru Gojo seria algo até que bastante ruim para o desenvolvimento da história neste exato momento. Mas fica aí que eu já vou explicar já já. Eu também acho, mano. Eu queria que o Gojo voltasse, porque eu gosto do Gojo, tá ligado? Mas eu acho que ele voltar seria um problema, né? Mas eu acho que ele volta sem os poderes, velho. Primeiro vamos Não, ironicamente, eu acho que ele volta sem os poderes. Apesar de algumas teorias serem bem possíveis, porque o mundo de Jujutsu em si abre muitas margens para a volta dele acontecer de várias maneiras diferentes, ainda assim eu acho que a maioria dessas teorias são meio absurdas ou até mesmo abstratas demais para se levar em consideração, até mesmo para um mangá de Jujutsu Kaisen. E eu sinceramente acho que Guerreiro também faz isso de propósito mesmo. Ela genuinamente deixa o seu mundo amplo bastante para que existam possibilidades para que os personagens voltem. Isso não é porque ela pretende voltar com os personagens necessariamente, mas sim eu acho que é mais por uma questão de engajamento do leitor com a obra, porque Eu acho que pode ser uma questão de engajamento do leitor com a obra, mas também pode ser uma questão de tipo assim. Ah, se eu precisar que o personagem volte, eu vou ter uma justificativa pra isso, né? Então não ficar algo 100% forçado. Tipo, pode parecer forçado, mas aí tu pensa, de fato, poderia ter acontecido antes, né? E aí acontece isso aí. apesar do personagem ainda ter morrido, muitas pessoas ainda acompanham o mangá porque existe a remota chance dela ainda voltar. Exato. Ela fez exata mesma coisa com a Nobara, disse que talvez ela poderia voltar, tem alguns, entre aspas, indícios que ela poderia voltar, e até É claro, olha a cara da Nobara, mano. Nobara tá com um rombo na cara, sem olho, sem nada, estourada. Tu acha que ela volta? Não volta. Tá morta, rapaziada. Vamos aceitar de uma vez por todas? agora as pessoas acreditam na sua volta fielmente. Mesmo a personagem dela atualmente não tendo um grande espaço para ser inserida nos acontecimentos atuais do mangá. Então sim, há chance do Gojo voltar sim, porque o mundo abre margem para isso. Mas eu não acho que Gegeko também faria isso. Pelo menos espero, né? Mas por que eu digo isso? Primeiro, que é notável que desde sempre Gege tem meio que um, entre aspas, problema em administrar o Gojo na história. Porque o Gojo é muito forte, né? O Gyeko também já tinha dito em algum lugar que, tipo, ele odiava o Gojo, porque é muito forte. Aí ele tem que ficar arrumando
soluções narrativas pra poder lidar com o Gojo pra que a história possa andar de uma maneira natural e não de uma maneira, tipo, idiota, né? Em vários arcos ao decorrer do anime, podemos ver que é necessário o Gojo estar fora para que a trama possa desenrolar à vontade e para que os outros personagens possam se desenvolver e ter seu devido destaque. Porque com o Gojo em cena, basta ele chegar e resolver todos os problemas como se nada tivesse acontecido. É só tu vês, no primeiro arco, o Gojo estava de viagem em missão, por isso os superiores mandaram Itadori em uma missão onde ele com certeza morreria. Logo depois, Itadori não, né? O Megumi. pois o Gojo também estava fora, então o Itadori teve que trabalhar com o Nanami. No arco dos torneios de classe, as maldições atacaram e criaram uma barreira que impossibilitava do Gojo entrar, fazendo assim com que ele não seja ativo neste arco. Em Shibuya, o Gojo é preso e rola toda aquela putaria desgovernada. E no arco do jogo do abate, o Gojo não participa porque está preso. Então podemos ver que desde sempre Gege tem feito algumas artimanhas para tirar o Gojo de cena, e eu tenho quase toda a certeza que ela não perderia a chance de remover o Gojo de uma vez, porque Mas até aí, mano, todo mangá faz isso, né? Tipo, se tu pega pra ler o One Piece no início, o Luffy e o Zoro, eles são soberanos até Arlong Park. Todos os oponentes são muito mais fracos que os dois. Só que o Oda, ele inventa desculpas, né? Ah, o Luffy ficou preso na jaula, o Zoro tomou um golpe e aí não viu de onde veio o golpe do Bug, e aí ele ficou machucado no outro arco. O Zoro se perdeu no caminho, o Zoro errou o caminho, o Luffy escorregou e caiu do penhasco. Ele vai inventando desculpas pros personagens se atrasarem e ter uma trama ali, né? Existiu uma trama. Mas o Luffy e o Zoro eles são muito mais fortes que a maioria dos vilões que tem East Blue. Até mais forte que o Arlong Park. Quer dizer, até mais forte que o Arlong, o Luffy é. Não é à toa que o Luffy, durante a Arlong Park inteiro, fica com a cabeça presa. O corpo embaixo d'água e a cabeça lá, ó. Justamente para dar tempo dos personagens lutarem, o Zoro, o Sanji, né, o Usopp, pro Luffy vir a derrotar o Arlong. Porque até ali, o Luffy já era soberano, mano. sem o Gojo em cena, o Gege tem muita mais liberdade para elaborar lutas com os outros personagens, e é essencial, pelo menos nessa reta final, que os personagens tenham seu devido destaque. Seria um pouco chato, na minha opinião, se o Gojo simplesmente ganhasse e o Itadori, que é o protagonista, não tivesse papel ativo na história, por exemplo. E na minha opinião, quem acha que a única maneira de derrotar o Sukuna é com o retorno do Gojo, é porque sinceramente não leram o mangá. Eu já falei isso em um vídeo meu, vou deixar aqui no card se quiser assistir. Mas o Sukuna tá sim tendo progressão no dano que está tomando. É só tu pegar o Sukuna do início da luta, com o Sukuna de agora, vais notar que ele está muito mais enfraquecido. Eu reagi a esse vídeo, inclusive é um ótimo vídeo, né? Um dos maiores defensores aí do esculacho que o Sukuna tá sofrendo, é o Prometeu. Não pode usar as 10 sombras, não pode se regenerar, lhe foi confiscada a arma, tomou 8 concussões no Itadori. Tomou facada, tomou tiro, tomou soco na costela, tá ligado? Foi traído pela esposa. Foi uma loucura, o Sukuna tá sofrendo pra caramba. Mal tá podendo usar sua expansão domínio. Mas agora o Sukuna tá usando sua expansão de domínio e tá usando o fogo. Sim, animal. Uma luta geralmente é feita de altos e baixos, só tu vês todo o percurso que os personagens estão tendo até esse momento. Ele é muito mitista, né, cara? Ele fica vendo as lives, aí depois faz esses vídeos aí revoltado, mano. Sempre vai ter um na vantagem, depois o outro fica na vantagem. Um personagem parece que vai ganhar, temos ciclo, tentativa e erro, blá 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 blá. Eu falo tudo isso no meu vídeo passado. E na minha opinião, esse é o último resquício de alto que o Sukuna vai ter. Também Basta acho. os personagens resistirem os 90 segundos a isso, que eu acredito que o Sukuna não tem muito mais a entregar. Então sim, está tendo uma certa progressão na derrota do Sukuna, e eu pessoalmente estou gostando de como o Gege está trabalhando isso, e não acho que seja necessário o retorno do Gojo para o derrotar. Na minha opinião, seria uma solução muito preguiçosa até pela parte da Gege Akutami. Imagina se ela não elaborasse tudo aquilo que está tendo, todas essas reviravoltas, tudo isso do Sukuna sofrendo dano, e aí aquilo, e outro personagem batendo nele, e ela decidisse simplesmente reviver o Gojo para derrotar o Sukuna. Seria muito ruim, seria quase que um... Assim, tem aquela questão, né? Eu acho que o problema não é o Gojo voltar, é a forma como o Gojo vai voltar, né? E o que ele vai fazer ali. Por exemplo, nesse capítulo novo, aparentemente o Gojo voltou. Mas eu acho que o Gojo ele voltou sem os poderes dos 6 olhos. Eu acho que o Gojo apareceu ali só para poder desestabilizar o Sukuna. E nesse momento de instabilidade, de falta de atenção, o Sukuna vai ser jambrolhado pelo Itadori e vai ser derrotado pelo Itadori. É tipo um blefe, né? Eu acho que pode ser isso, tá ligado? O que seria interessante, porque aí o Gojo não teria o poder dele, mas não seria mais invencível. E aí, obviamente,
ele ainda teria uma participação ativa ali mesmo que não fizesse nada diretamente. Um deus ex machina. Além disso, eu acho que, sinceramente, o retorno do Gojo seria ruim para o mangá como um todo, porque na minha visão, o Gojo já desempenhou o papel dele dentro da história. O personagem do Gojo está na história não só para nos introduzir como Que isso? Pra me introduzir porra nenhuma não, que porra é de introduzir? um leitor no mundo de Jujutsu Kaisen, mas também para introduzir o Itadori neste mundo de maldições e feiticeiros, o treinando e o ajudando a se desenvolver. Satoru Gojo é 100% aquele estereótipo de professor que a gente vê em vários animes e mangás, e geralmente esse estereótipo tem o propósito de guiar a nova geração que futuramente irá lhe suceder. Com o Gojo não é diferente, não é à toa que em vários momentos o Gojo está treinando não só Itadori, mas como todo o trio principal, e em vários momentos ele fala sobre alguns personagens, como por exemplo o Yuta ou o Megumi lhe superarem. O Gojo já fez o seu papel como professor e agora está na hora da nova geração de feiticeiros brilharem também. Está na hora dos esforços que o Satoru teve ao treinar a nova geração darem frutos. Além de que, se o Gojo simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido, estragaria completamente o impacto que é o corte que corta o mundo do Sukuna. O impacto que é sabermos que o Sukuna tem um ataque It Kill. Porque atualmente a gente fica com o literal cu na mão quando o personagem é acertado por esse corte. Eu não acho. Na verdade, não. Eu acho que não, na verdade, porque como os personagens já aprenderam a lidar com esse corte do Sukuna, meio que o corte perdeu o efeito, eu acho, assim, tipo, de impacto, né? Eu acho que acertou o Gojo, foi a primeira vez, mas hoje em dia não é um bagulho tipo, nossa, caramba. É tipo Rasengan do Naruto, tá ligado? Na primeira vez que o Naruto usou Rasengan, o pessoal ficou tipo, caralho! Agora é tipo, vai, Naruto, usa o Rasengan aí pra poder matar esse Minion, tá ligado? Tipo isso. Afinal, esse foi o corte que matou Satoru Gojo. Nós temos medo do Sukuna usar esse ataque e um dos personagens ser atingido e morto. Isso é um medo real que foi construído por Gegeko Utami na Não é história. mais, não, eu E com a acho. volta do Gojo, muito do impacto da existência desse golpe no mundo de Jujutsu é completamente anulada. Também dependendo da maneira de como o Gojo volta, tipo, por exemplo, ele volta sacrificando os 6 olhos, isso seria muito ruim para a coesão da história como um todo. O que impede dos outros personagens também voltarem? Tipo, o que impede do Yuta, supondo que ele está morto, coisa que eu não acredito, mas é só um exemplo. Mas o que impede do Yuta sacrificar sua técnica também e sobreviver também? Nada impede, pô, exatamente. É um mundo que foi criado dessa forma. O mundo de Jujutsu Kaisen, ele foi condicionado a ter essas possibilidades. Se você tem algo tão valioso quanto uma vida, tu pode sacrificar isso, pô. O Yuta pode usar a Arika, o Gojo pode usar os 6 olhos e assim por diante, tá ligado? Não é qualquer um que iria conseguir fazer isso. Assim, vai se perdendo grande parte das consequências presentes na história. A gente vai perdendo o medo dos personagens morrerem e isso abre muita margem para muita coisa sem coerência acontecer. Cara, eu acho que não, sinceramente, tá? Por quê? Se o Gojo perdeu os 6 olhos, é uma puta de uma consequência, velho. Se o Yuta, por exemplo, perde a Arika, é uma puta de uma consequência, velho. É basicamente tirar todo o poder do personagem. Eu não acho que abre margem pra poder rolar absurdos, né? Nossa, agora fudeu. Ninguém morre. Não, eu não acho, realmente. Eu acho que, no final de tudo, algumas pessoas vão ficar incomodadas, né? Algumas pessoas vão ficar incomodadas, mas eu não acho que isso abre margem pra poder estragar a história do mangá. Eu acho que... Eu entendo o ponto do Prometheus, mas eu realmente acho que, se for bem feito, tem lógica, tá entendendo? Seria interessante o Gojo voltar sem poderes, pois ele estaria livre da sua maldição, que é seu próprio poder. Porém, se ele volta e mata o Sukuna, é nível da morte do Madara. Eu realmente acho que se o Gojo voltou, ele voltou sem os poderes, tá? Eu realmente acho que é só um blefe. Pode ser uma alucinação também, né? Que nem eu falei no vídeo do Bruno Bandeira que eu reagi. O Itadori, quando ele enfrenta o Todo, ele faz o Todo alucinar. Quando ele enfrenta o Chozo alucina. Quando ele enfrenta o Mahito alucina. Ele pode estar fazendo o Sukuna alucinar. Da mesma forma que a gente viu no mangá também, quando o Nanami tá pra morrer, ele vê aquele amigo dele. Quando a Nobara tá pra morrer, ela vê a amiga dela. Pode ser que o Sukuna, quando tá pra morrer, ele veja o Gojo, né? Porque o Sukuna tem toda essa questão do amor, da solidão, de ser o mais forte. Lá com o Kashimo, esse diálogo acontece. Então pode ser que na sua morte, aquele que tá equiparado a ele seja o próprio Gojo. E aí ele vê o Gojo ali e vê a outra parte dele, a contraparte dele. Pode ser alguma parada dessa, tá ligado? Percebeu que os últimos 2 capítulos fazem referência direta à reta final de Shibuya? A flecha de fogo, o desespero do Itadori, volta do Todo, golpe final do Mahito. Então será que, igual no final de Shibuya, esse é o Kenjaku? Pode ser o Kenjaku, mas eu duvido um pouco, cara. Sei lá, mano, pode ser o Kenjaku. Mas no corpo de quem? Do Gojo? Não.
Porque o Sukuna, ele supõe que o corpo do Gojo foi pego pelo Yui. Então não dá pra saber. O retorno do Gojo quebraria tudo aquilo que eu disse anteriormente. O impacto do corte, a construção feita no personagem e também o impacto que foi a sua morte. Eu sei que o Gojo é um personagem amado por muita gente, provavelmente deve ter sido uma decisão muito difícil ter matado o personagem. Afinal, isso afetaria diretamente o bolso do pessoal. Afinal, muita gente poderia dropar o mangá pelo Gojo ter morrido. Mas eu acho que isso foi uma decisão bem certeira e bem ousada ter tirado ele do mangá, pelo bem da história. E eu também não acho que ele vai voltar, porque Jujutsu é um mangá que se sustenta muito bem em apresentar as consequências reais na sua história. Os personagens morrem, não é tipo, sei lá, Boku no Hero, onde um personagem morre e mais pra frente ele é revivido e é isso. Eu sei que muitas pessoas vão preferir mais a questão emocional de ter... Eu só quero deixar claro que quando o Bakugou ele é revivido, tá? Alguém morre pra isso acontecer, tá? Aquele ninja lá, esqueci o nome dele agora, ele morre pro Bakugou voltar à vida. Não é tipo do nada. O que é muito esquisito, né? Porque o ninja literalmente vira o coração do Bakugou. Bizarro isso. Mas enfim. Ter seu personagem favorito vivo do que a coerência da história. E sinceramente está tudo bem, é totalmente compreensível você... Super importante ele. Ele é literalmente o terceiro herói mais forte. Deadshot. Terceiro ou quarto herói mais forte. Burros. preferir isso. Mas isso não muda o facto de que ele realmente não vai voltar. Brincadeira. Mas agora falando sério, cada um tem sua própria experiência lendo mangá. Então, se você acha que se sentiria melhor vendo o retorno do Gojo, você pode continuar acreditando na volta do Honrado. Eu vou defender Boku no Hero, tá? E eu digo mais, eu vou ler o arco final de Boku no Hero em live e vou mostrar pra vocês que tá bom pra caralho. Perfeito? Esteja à vontade. Só que se ele não voltar, não vem nem reclamar, tá? Desculpa, eu não vou defender porra nenhuma, tá? Só pra dizer claro, não vou defender nada, foi uma piada, tô brincando. Tá? Eu avisei. É isso, eu acho que eu consegui deixar bem claro o porquê do retorno do Gojo ser algo ruim, na minha opinião, para o mangá. E o porquê de eu achar que não faz sentido a esta altura a Gege Akutami reviver o personagem. Mas e vocês, o que é que vocês acham? Acreditam mesmo no retorno do Honrado ou nem por isso? Mas sabe que O Bruno Bandeira, ele tá melado já, achando que o Gojo voltou, Prometheus, então não sei. existe um problema muito maior do que a volta do Gojo? O problema é que você ainda não está inscrito aqui no canal. Vai lá, dá uma moral aí pra nós, por favor. Mas é isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem bem e tchau. Excelente vídeo do meu mano Prometheus, né? Eu entendo o ponto dele, sendo bem sincero. Eu também não gosto quando o personagem morre e volta à vida. Só que eu acho que é aquela questão, se a gente pensa que o personagem pode voltar à vida, é porque o mangá deu indícios que isso pode acontecer. E a gente já viu o Gojo voltando à vida no mangá, sabe? E é o Gojo, sabe? Então eu acho que literalmente o que vai acontecer é o seguinte, tá? É o Gojo que voltou à vida no capítulo dos anos 60. Mas acho que ele voltou à vida sem poderes. Eu acho que ele vai ser usado como blefe. Ele vai ser usado só pra poder desestabilizar o Sukuna. Naquele momento que o Sukuna olha pro lado e não completa a expansão de domínio, vai ser o momento que o Itadori vai derrotar o Itadori vai derrotar o Sukuna. E aí o Gojo vai completar. Eu falei que ia vencer. E é isso. O cinema vai chorar. Sabe aquele meme do Nah, I do win, que todo mundo zoa? Então, vai acontecer igual. Só que o Gojo falando, eu disse que ia vencer. Sem fazer nada. Eu não tô zoando, vai ser isso que vai acontecer. Pode anotar. Vai ser literalmente isso que vai acontecer, tá? E o Itadori vai gritar expansão de domínio Jujutsu Kaisen. Aí acabou. Aí... Acabou tudo. Acabou tudo. Pô, vocês não acham suspeito o Gojo voltar logo após um capítulo onde o Uraomi fala Nah, I do win, igual o Gojo? Não fode, porra. É claramente o Gojo que voltou. Agora, como o Gojo voltou, é uma explicação interessante, tá ligado? Eu entendo o ponto do Prometheus, eu concordo. Como um leitor de One Piece, eu também não gosto quando o personagem volta à vida do nada. Principalmente porque o One Piece faz isso de uma maneira porca, né? E incomoda bastante, acaba com dramas que são construídos, acaba com tensão, acaba com muitas coisas, né? Mas quando o personagem morre, ele morre de fato, né? Ele morre pra narrativa andar. Jujutsu Kaisen tem essa questão de matar personagem, o personagem não voltar. Tem uns que fica meio ambíguo, tipo a Nobara, tipo o Gojo, e talvez o autor faça isso de propósito, justamente pra poder criar esse sentimento, esse engajamento do cara continuar lendo. E também, caso ele queira voltar com o personagem, ele tem uma justificativa depois. Não é tipo na Nami, a Nami virou pó, tá ligado? Aí realmente não tem como voltar. Mas a gente não sabe, né? Até o Marrito, na altura do campeonato, poderia voltar.
Ah, o Kenjaku pegou o Mahito, transformou num Uzumaki, etc. Foda-se, o Kenjaku pode, sei lá, inventar uma desculpa e fazer o Mahito voltar alguma hora, entendeu? É esse ponto que eu tô falando. Quando o personagem ele é dilacerado de uma forma que não tem como voltar, é uma coisa, mas o Gojo foi cortado ao meio. O Gojo, quando enfrentou o Toji, ele tomou facada na cabeça, facada na perna, peito rasgado. Foi bem pior que ser cortado ao meio. Você tomar uma facada na cabeça é pior do que ser cortado ao meio. Pro Gojo, que usa o cérebro pra poder regenerar o corpo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o meu ponto é, eu acho que sempre existiu a possibilidade do Gojo estar vivo. Não é à toa que a gente tá 7 meses teorizando isso. Agora, como isso vai ser feito, como isso vai ser construído, como isso vai acontecer, a gente não sabe. Se vai acontecer, a gente também não sabe. Pode ser que seja um bait, entendeu? Então eu entendo o ponto do Prometheus, de novo reforço isso, mas eu acho que o Gojo voltar não estraga o mangá. Mas depende também a forma como isso vai ser feito. Que aí sim pode ou não afetar o mangá de alguma forma, a experiência do leitor. Dito isso, excelente vídeo do meu mano Prometheus. Eu adorei, adorei e adorei. Bom demais.